O agronegócio é um dos setores mais fortes do Brasil, mas várias ações do agro despencaram nos últimos meses. E isso levou a uma pergunta importante: estamos diante de oportunidades gigantes ou armadilha da bolsa? No vídeo de hoje, vamos analisar três empresas do agro que estão chamando a atenção dos investidores. Vamos falar da Soja 3, SLC Agrícola e Kepler Weber. Vamos falar dos pontos positivos, riscos, dividendos e o que pode fazer essas ações voltarem a subir. A primeira empresa é a Boa Safra, com seu ticker Soja 3. Ela atua no setor de semente agrícolas, principalmente soja. E isso é importante porque sem semente de qualidade não existe produtividade no campo. A empresa cresceu muito nos últimos anos, aproveitando o bom do agro brasileiro. Mas então, por que a ação caiu tanto? Os juros altos apertaram o produtor rural, o crédito ficou mais caro e várias empresas do agro acabaram sofrendo. Mesmo assim, muitos investidores acreditam que a soja 3 continua com potencial de crescimento no longo prazo. O Brasil, sendo uma potência agrícola, e a demanda global por alimentos segue enorme. Mas, claro, ainda existe risco no curto prazo por causa do cenário econômico. Olhando os dados da soja 3, vimos que ela está cotada hoje a 6,33, uma desvalorização já em 12 meses de 45%, um PL elevadíssimo de 37% e o seu PVP está muito descontado, está negociando a 0,67, ou seja, está muito barato. Mas não é só o PVP que define se a ação está barata no ponto de entrar. Temos que analisar outros pontos em uma ação antes de comprar. O dividend yield um pouco acima de 4% em 12 meses. Olhando o seu gráfico atual, podemos ver que em um ano, olha o tanto que já desceu esse gráfico, só em queda livre. Será que essa ação, depois de cair tanto, é uma oportunidade para fazer uma entrada? Ou devemos esperar uma melhoria no agro? Olhando mais adiante, o gráfico de 5 anos, essa empresa vem negociando nas suas mínimas em 5 anos. O que esperar da soja 3? Negociar esses preços a esses patamares acima de R$ 9,00 ou muito mais além, bater seus picos de 2024 ali nos seus R$ 18,00 que ela chegou a negociar. Então, daí para cá, podemos ver que essa ação teve praticamente uma queda livre. Então, o que causou, o que está causando a queda dessas ações da Boa Safra? Muitos investidores estão correndo de empresa muito endividada. Podemos ver que a Soja 3 está negociando 8 vezes a sua dívida líquida. Então, é uma dívida muito elevada. Muitos investidores não gostam de entrar em empresas com a dívida muito elevada. É uma empresa que vem pagando seus dividendos um pouco acima de 4% atual, mas em 5 anos é apenas 3,2% de dividendo. Uma empresa que não é aquela pagadora de dividendo como muitos investidores gostam. Mas temos sempre algo pingando na nossa conta, sempre algo pingando ali, o JCP, algumas bonificações, como podemos ver aqui no histórico de pagamento dela. E podemos ver aqui abaixo quais meses ela costuma fazer seu pagamento. Vimos que ela tem em abril, mas agora, recentemente, ela não divulgou nenhuma data com. Então pode vir ainda no mês de maio ou pode vir só no final do ano, ali outubro, novembro, dezembro, como tem esses 3 meses marcado, que é uma possibilidade que ela pode vir anunciar seus dividendo ou JCP nesses meses. Vamos olhar o portfólio da Soja 3. Como a gente já tinha falado no início do vídeo, ela é mais focada em própria soja, como já diz o próprio nome, Soja 3. 70% é em soja, depois vem grãos,
em 17%, insumos 5% e outras sementes apenas 4% e outros com 4%, totalizando 1,23 bilhão. A segunda empresa é a SLC Agrícola, com seu ticket SLCE3. Aqui estamos falando de uma das maiores produtoras agrícolas do planeta. A empresa possui operações gigantescas de soja, milho e algodão. E é um dos pontos que mais chama a atenção é a eficiência operacional. A gestão da empresa é muito respeitada no mercado, mas a ação também sofreu bastante. Por quê? Porque os preços internacionais das commodities agrícolas recuaram nos últimos meses e quando soja e milho caem, o lucro acaba sendo pressionado. Mesmo assim, a empresa continua forte, grande escala, forte geração de caixa, exposição ao dólar e terras extremamente produtivas. E muitos investidores acreditam que a queda recente abriu espaço para oportunidades. Agora vamos acompanhar como está a sua cotação atual. Hoje a sua cotação está a R$ 15,93, R$ 15,93, uma desvalorização em 12 meses. Depois do fechamento de hoje, na verdade, em um ano, ela está se desvalorizando 0,02%, preço estável. Ou seja, quem comprou há um ano atrás está praticamente no mesmo preço, sem ter alteração do seu patrimônio. Mas quem comprou a preços em 10 de 2025 para cá, quem conseguiu comprar, fez 20% nessa ação. Lembrando aqui, pessoal, que aqui não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, é como eu faço minhas análises e decido se essa empresa faz sentido para a minha carteira. Como podemos ver, também a dívida da SLC Agrícola é um pouco esticada, acima de 4 vezes. Então, temos que acompanhar de perto e ver o que nós queremos para o longo prazo, comprando empresas um pouco elevada a sua dívida. Se você acredita na empresa que ao longo prazo ela vai conseguir reduzir essa dívida, vai melhorar seus dividendos, pode estar em um bom preço de entrada. Olhando para seu dividendo atual, vem pagando 5,6%, praticamente estável com os 5 anos que ela vem pagando, que é igual a 5,8%. E podemos ver os meses que ela costuma fazer anúncio de dividendo. Aqui está sugerido abril e maio, e aqui no seu histórico de dividendo, ela não fez nenhum anúncio ainda em 2026. Temos uma grande chance dessa empresa estar anunciando um dividendo agora no mês de maio, como está marcado aqui em verde. Ela costuma anunciar também em junho, novembro e dezembro. Então, você investidor que está acompanhando a SLC Agrícola e pretende fazer entrada para buscar algum dividendo, fique atento, pois essa empresa ainda pode estar anunciando agora em maio um novo dividendo. Agora vamos conhecer um pouco mais a SLC Agrícola. Vamos olhar as regiões que a SLC Agrícola tem receita, onde gera receita. Podemos ver que aqui no Brasil é 1,34 bilhão, ou seja, 59% da SLC Agrícola é gerada no Brasil, a sua receita. Depois vem o Uruguai, com 9%, a Singapura, com 8%, Estados Unidos, 8%, e Indonésia, com 7%, totalizando 2,29 bilhões. Então, aqui é os países onde gera receita para a SLC Agrícola. Agora podemos ver os negócios, ou seja, o produto da SLC Agrícola. Hoje ela tem o algodão em 45%, ou seja, de tudo que a SLC Agrícola produz, 45% é em algodão. Soja a granel, 33%, milho em 12%, rebanho bovino em 5% e semente
em 4%. Diferente da boa safra, ou seja, a soja 3, a produção dela é mais voltada à semente, na verdade é voltada à semente. Você que está acompanhando o conteúdo até aqui e está gostando, se inscreva no canal, dá aquele like, ativa o sino de notificação para que esse conteúdo o YouTube entenda que é relevante e possa chegar para mais pessoas. A terceira empresa é a Kepler Weber, com seu ticket KEPL3. Ela atua em um setor fundamental do agro, armazenagem de grãos. O Brasil produz muito, mas ainda sofre com falta de espaço para armazenar toda a safra. E é justamente aí que a Kepler Weber, a empresa, vende silos, estruturas metálicas, tecnologia para armazenagem, soluções para o agronegócio. O problema é que os juros altos fizeram muitos produtores adiarem investimentos. Isso acabou pressionando bastante a cotação da empresa. Mas vários investidores enxergam valor justamente nessa queda, porque no longo prazo o agro brasileiro continua crescendo e a necessidade de armazenagem também. Então vamos ver a cotação da Kepler Weber como está hoje. Hoje ela fechou a R$ 7,00, se desvalorizando em 12 meses de 14,3%, um PL de 8 vezes, um considerado barato, diferente das outras ações que nós trouxemos agora, e seu PVP 59% mais caro que o que vale no papel, e um dividend yield de 6,1%, um pouco mais de 6%, que já entra no dividendo que muitos investidores procuram, que é um dividendo acima de 6%. Podemos ver o gráfico, como se comportou em um ano. E aí o gráfico, o bom da gente ver, não é que o gráfico é o mais importante para analisar a empresa, mas dá um norte para nós investidores ver como vem se comportando durante o ano, as suas oscilações, onde tem um topo ou um fundo, onde pode ser uma região que entra mais compra, uma região que entra mais venda, o gráfico dá essa ajuda para nós analisarmos. E para quem gosta de fazer swing trade, principalmente, porque o gráfico começa a mostrar se a ação tem muita volatilidade durante o ano. Como podemos ver aqui no gráfico da Kepler Weber, deu muitas entradas e saída, muita possibilidade de compra, como se quem comprou aqui e vendeu nessa posição já saiu com lucro muito bom. Fez uma outra compra aqui, já teve um lucro maior nessa outra parte, ou seja, olha a alta que deu aqui, ó. Então, para investidor que gosta de fazer swing trade, empresas que têm essa volatilidade, ele costuma acompanhar de perto para saber onde entrar e sair. Olhando para os preços atuais, a Kepler, depois de negociar acima de R$10, ela teve uma queda depois do anúncio que não ia ter mais a venda da empresa, que estava sendo, que teve a notícia que poderia ser comprado e ter um OPA. Então, isso aqui foi aquela alta onde muitos investidores compraram para ter aquele ganho a R$11, como foi anunciado. E depois que não foi concretizada a venda, a empresa veio caindo e veio para seus preços que vinha sendo negociada aproximadamente ali os seus 7, 6,80, um pouco mais de R$7. Hoje, atualmente, ela está fechada a R$7, a preços anteriores antes da notícia. Um ponto que me chama a atenção na Kepler é a sua dívida líquida. Diferente das outras anteriores, que tinha sua dívida elevada, a Kepler Weber tem uma dívida negativa. É uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Ou seja, se a sua dívida está negativa, é porque ela tem dinheiro em caixa sobrando. Então, se compararmos esses dados, dessas três, para mim, a Kepler sai na frente por não ter dívida nenhuma no momento. Não estou recomendando compra ou venda de nenhum ativo. Aqui é apenas um conteúdo educativo. Olhando para seu indicador de dividendo, atualmente vem pagando 6,1% e em 5 anos
7,9%, ou seja, um dividendo regular, um dividendo que está dentro da margem que muitos investidores procuram, acima de 6%, e ela está negociando em 5 anos quase 8%. E olhando aqui, em 2026 também ela não trouxe nenhum anúncio, como podemos ver aqui, os anúncios foi tudo 2025. Então, como ela, olhando aqui os pontos em verde aqui, pessoal, dos meses que ela destacou, é os meses que ela costuma fazer seus anúncios de dividendo, ou seja, ela pode ainda vir anunciar aqui no mês de junho, já que ela não anunciou nem em abril e nem em maio. Podemos ter um anúncio aqui em junho. Estamos aguardando a Kepler fazer esse anúncio de dividendo ou juros sobre capital próprio, como chama-se o seu JCP. Conhecendo um pouco mais da Kepler, eu já trouxe um outro vídeo, já mostrei. E para quem não viu, vou passar aqui também que aqui onde a Kepler gera receita, ou seja, 83% é no Brasil, 15% na América do Sul, na África apenas 1%, América Central e Caribe mais 1%, e na América do Norte não chega a ser nem 1%. Tem uma margem muito pequena aí nessa região, que dá um total de 398,66 milhões. Então, aqui são os países onde a Kepler tem atuação e gera receita para ela. E mais abaixo, podemos ver que 32% da sua receita é em fazendas, 27% na agroindústria, 21% é na sua reposição e serviços, 16% nos seus negócios internacionais e 4% portos e terminais. E totalizando toda a sua receita é o valor de 398,66 milhões. Podemos olhar na minha tabela comparativa dessas três empresas, que cada uma dessas empresas atua em uma área diferente do agro. Soja 3 em semente agrícola, SLC agrícola, produção agrícola, escala gigante e exportação, e a Kepler em infraestrutura e armazenagem, ou seja, ela cria os silos para fazer armazenagem dos grãos produzido tanto pela SLC agrícola, por Soja 3 e outras empresas do agro. São modelos diferentes de negócio, mas todos ligados diretamente à força do agro brasileiro. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas empresas você acredita que tem mais potencial nos próximos anos? Soja 3, SLC Agrícola ou Kepler? Comenta aqui abaixo. E você gosta de vídeos sobre bolsa, dividendos, swing trade e ações descontadas? Já deixa o like e se inscreve no canal, porque vem muito conteúdo sobre oportunidades na Bolsa Brasileira no canal Swing Trade e Dividendo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.